Muito bom dia, senhoras e senhores! Estamos começando mais um encontro de impulso por aqui. Eu não gosto muito de falar mais um encontro de impulso, eu gosto de trazer a temática, né? O penúltimo encontro de impulso de janeiro do mês do recomeço. E sejam muito bem-vindos por aqui. Vão colocando no chat, por favor, se vocês estão vendo, se vocês estão ouvindo bem. De 1 a 10, como é que tá o áudio e o vídeo? De 1 a 10, coloquem aí para eu saber que vocês estão por aí. Maravilha! Seguinte, estamos começando esse encontro de impulso e para você quem está aqui assistindo pela primeira vez, novos aliados e aliadas aqui da Aliança Divergente, e para você que está aqui há mais tempo também, nós cada vez mais estamos trazendo temas relevantes para aumentar o seu ganho financeiro, para te desafiar nos encontros de impulso. Então nós falamos nesses encontros de impulso de empreendedorismo, de comunicação, de vendas. Nós já tivemos aqui encontros sobre vendas, encontros sobre negociação, encontros sobre comunicação. Nós tivemos o professor da oratória recentemente, ele falou sobre comunicação, liberou até um curso lá dentro da Universidade Divergente. Então se vocês são aliados, aproveitem os materiais da Universidade Divergente. O curso do professor está lá e está sensacional. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Empreender com permissão. Você aí, coloca no chat, você já empreende? Você está pensando em empreender? Porque eu sei que muita gente fez listinha de final de ano. Eu sei. Tem muita gente pensando em empreender, em começar algo novo, em fazer transição de carreira. A pergunta é, você quer empreender? Você já empreende? Você gostaria de empreender? Vamos lá. Quem aí já empreende? Será que é possível empreender em qualquer lugar? Será que você tem que ter um negócio para empreender? Você tem que abrir um CNPJ para empreender? Você pode empreender de onde você está? E para falar desse tema, eu fiz um convite hoje para uma pessoa. Eu falaria desse tema para vocês hoje, mas eu resolvi fazer um convite especial para uma pessoa que eu já vi essa pessoa, o sangue no olho dessa pessoa, pelos empreendimentos que ela já fez, pelos empreendimentos que ela faz. E hoje eu quero bater um papo com ela sobre empreender com permissão. E para convidar essa pessoa aqui, eu quero saber se vocês vão descobrir quem é que eu vou trazer aqui. Eu vou trazer algumas informações sobre o que ela já fez. Eu quero saber se vocês vão adivinhar. Essa pessoa já empreendeu com noivas. Vocês conhecem essa pessoa por aí. Com certeza vocês já viram um vídeo dela por aí, rodando no Instagram, rodando no YouTube. Essa pessoa também já empreendeu com política, já fez coisa na área política, mas não deu muito certo não. Essa pessoa já empreendeu, já criou tornozeleira eletrônica. Você acredita nisso? Tornozeleira eletrônica. Essa pessoa já pensou e quase acabou indo fazer concurso público. Vocês imaginam o que é? Deixa eu contar um negócio para vocês. Essa pessoa já tentou empreender uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 17 vezes, quebrou, deu errado, e quando todo mundo pensava que talvez ela poderia não dar mais certo, essa pessoa criou um negócio chamado Humanês, há muitos anos atrás, que foi uma escola de comunicação, e ele é um mestre de comunicação, entende tudo de comunicação que você possa imaginar. Esse cara já criou e foi o idealizador do OCE, que é o Corpo Explica, que é a maior escola de análise corporal do mundo. Talvez você conheça, talvez você não conheça. E essa pessoa é a criadora da teoria da permissão. E hoje tem mais de 80 mil aliados e provavelmente o cara que mais cura depressão nesse país. E um dia vocês vão ter mais noção do tamanho dessa pessoa. E recebeu recentemente o título de honoris causa por toda a transformação do grão de areia que ele é em um mar gigante que está crescendo muito, que está se desenvolvendo e que ninguém melhor do que ele para falar sobre a diferença entre empreender sem permissão e empreender
com permissão. Senhoras e senhores, recebam com muito barulho aqui no Encontro de Impulso de hoje sobre empreender com permissão, o doutor, criador da teoria da permissão, Elton Euler. Seja bem-vindo. Foi pego de surpresa, hein? Caprichou, hein? Obrigado por aceitar o convite hoje. Eu sei que não estava programado, mas quando eu penso no tema de empreender, um cara que eu sempre lembro muito é você. Na verdade, é a pessoa que eu mais penso pelas vezes que já tentou, um cara que tem experiência em tentar muitas coisas, em fazer muitas coisas, em ter quebrado a cara em muitos negócios. E já queria abrir esse encontro perguntando para você, o que é empreender? Pergunta, o que é empreender e qualquer pessoa pode empreender? Vou de trás para frente. Eu acho que... Tá mandando a gente chegar para lá. Eu acho que qualquer pessoa pode empreender, mas não em qualquer condição. Dependendo da condição que a pessoa tiver, ela não vai conseguir empreender. Tem muita gente que tenta empreender procurando um trabalho. Tem muita gente que tenta empreender para fugir de um trabalho. E aí, quando a pessoa descobre o peso do empreendedorismo, o risco do empreendedorismo, a exigência do empreendedorismo, ela sente saudade do trabalho. E para mim, em países como o Brasil, talvez isso seja de um modo geral, mas acho que em países como o Brasil, onde a inflação é alta, o risco Brasil é alto, empreender só compensa se for para ficar rico. Repare aquelas pessoas que empreenderam por mera liberdade. Era uma pessoa que ganhava 10 mil, agora ela ganha 15, que ganhe 20. Mas agora ela não tem chefe, ela trabalha para ela mesma. Chega uma hora que o cansaço bate. Chega uma hora que ela olha para frente e fala, pô, estou com saudade do meu trabalho, porque lá eu pelo menos tinha alguém que me dizia o que fazer. Lá eu sabia quanto eu ia ganhar. Lá eu tinha a quem culpar. E no empreendedorismo, você não sabe necessariamente quanto você vai ganhar. Não tem aquela coisa de, olha, você entrou aqui para ganhar tanto. Não, não é essa a definição. No empreendedorismo, as pessoas não te dizem necessariamente o que você vai fazer ou o que você tem que fazer. Assim como no empreendedorismo, você não tem a quem culpar. Então, qualquer pessoa pode empreender, mas não naquele estado, não naquela condição, especialmente falando de permissão. Então, empreendedorismo era para qualquer pessoa na minha época? Era, poderia ser para mim, mas não naquela condição em que eu estava. Okay. E o que é empreendedorismo para você? Para mim, empreender é a arte de resolver problema. Nada a mais do que isso. Então, quando alguém falar, fulano é um empreendedor, fulano é um resolvedor de problema. Tá? Por que eu falo para as pessoas começarem a empreender onde elas estão, começarem a empreender, inclusive no emprego, no trabalho, no CLT que seja, no serviço público que seja? Porque empreender é resolver problemas. Quando a pessoa sai da CLT, quando a pessoa sai do serviço público para empreender sem essa mentalidade, sem esse entendimento, sem essa visão, ela não consegue se encaixar. Ela não consegue se encaixar. Eu sou tão empreendedor que se você me mandar amarrar essas pastas aqui, na terceira pasta que eu estiver amarrando, eu estou pensando numa forma melhor de resolver isso. E se precisar, eu volto lá na ideia do barbante. Eu vou questionar por que a gente está usando barbante. Por que o barbante não está cortado? Por que a gente corta o barbante dessa forma? Por que a gente amarra a pasta? Eu vou questionar ao extremo para quê? Para encontrar os problemas que de fato precisam, merecem e compensam ser resolvidos. Então anota essas três coisas aí. Empreender é a arte de resolver um problema que precisa, que merece e que compensa ser resolvido. Às vezes é um problema que não precisa ser resolvido, mas é um problema. Às vezes é um problema que não merece ser resolvido, mas é um problema. E às vezes é um problema que não compensa ser resolvido, mas é um problema. E da onde que veio esse espírito de empreender? Você trabalhava de CLT, você sempre foi empreendedor, você viu alguma coisa? Como é que desperta numa pessoa esse espírito empreendedor, Elton, na sua visão? Acho que quanto antes melhor. O empreendedorismo é um meio de se construir uma vida mais confortável, mais
desafiador, aí você pega e fala, poxa, mas desafio e conforto não tem nada a ver. Na verdade, tem tudo a ver, porque quando você curte o seu conforto com a consciência de que aquilo é fruto do desafio que você assumiu, a vida ganha sentido, tá? É como praticar esporte radical, é como viver a vida intensamente. Então, para mim, isso você desenvolve desde cedo. Então, o meu filho gosta de coisa boa. Ele sabe que coisa boa é cara. Apesar de não ter a noção da medida do dinheiro, mas ele sabe que é caro. Então, quando ele pede alguma coisa, eu mostro para ele quanto aquilo custa na quantidade de vezes o salário da empregada lá de casa, que ele consegue ter uma referência. Então, isso é metade do salário da empregada, isso é 10 vezes o salário da empregada. Então, ele já sabe que algumas coisas, se ele for empregado doméstico, ele vai precisar de 10 meses daquele trabalho para conseguir comprar aquilo. Você criou uma medida na cabeça dele. Criou uma medida na cabeça dele. Ou seja, se eu quiser uma vida muito boa, eu não posso ter determinados trabalhos. Então tem gente que vira e fala, poxa, como é que eu vou ter uma casa boa, viajar o mundo sendo enfermeira? Quantas enfermeiras você conhece que tem uma casa boa e viajam o mundo? Então eu posso dizer para o meu filho, isso aqui é tantas vezes o salário de uma enfermeira. Uhum. Entende? E o empreendedorismo depende da sua capacidade e da sua disposição para assumir riscos. Quando eu falo de resolver problema, nós estamos aqui fazendo uma transmissão, correto? Você está fazendo a condução, eu sou entrevistado, o Guilherme é o cara da transmissão. Ele está assumindo risco. Se cair, talvez você perca a pose, talvez você perca o encontro, talvez a empresa perca alguns clientes e talvez ele perca o emprego. Ele está assumindo um risco menor que o seu, menor que o dono da empresa. Então, as pessoas acham que elas não vão empreender porque elas não querem correr risco. Mas, no fundo, elas estão correndo um risco. Só que quanto maior for o seu apetite, a sua aptidão, a sua disposição para o risco, maior será o seu retorno. E correr risco, nesse caso, é uma coisa boa. Boa. A vantagem do empreendedorismo é que a gente escolhe não só o risco que a gente vai correr, a gente escolhe a recompensa pelo risco que a gente vai correr. Vamos lá. Você falou de correr riscos. Você é um cara novo. 41. Como é que um cara de 41 conseguiu quebrar 17 vezes? É real? É real. Outro dia eu falei, vou fazer um stories ali, uma sequência de stories, deixar fixado lá as coisas que eu já fiz e já quebrei. Mas respondendo, como um cara de 41 anos consegue quebrar 17 vezes? Então, entenda. Eu dei certo ali por volta dos 34. Perfeito? Comecei a tentar a vida com 16. Aí tem gente que vai olhar algumas das minhas tentativas e vai dizer, mas isso aí não era um negócio, ou isso aí não era uma tentativa. Eu sempre encarei como um negócio e sempre encarei como uma tentativa. Então, pega ali, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, praticamente 33. uma por ano. Praticamente uma por ano. Ou seja, praticamente todo ano você estava tentando alguma coisa, tentando dar certo em alguma coisa, em algum negócio, e enfiando a cara e falando assim, deixa eu fazer esse negócio dar certo. Eu teria passado num concurso, eu só não teria ficado nele. Eu tive um emprego, que foi quando eu quebrei pela 16ª vez. Eu tinha uma sociedade com um amigo e ele falou, cara, o que você vai fazer da vida? Eu falei, não sei. Ele falou, trabalha pra mim, pô. Trabalha pra mim, você é criativo, você é honesto, a gente já se entende, você tá precisando. E ali eu fiquei 4 anos. Foi incrível, porque eu era um resolvedor de problemas. E eu tinha um problema, que aquele emprego me desafiou. Eu era muito bom comunicador, mas eu não era um bom vendedor, porque eu não tinha coragem de enfrentar o cliente cara a cara. E esse cara me ensinou a vender. É mesmo? É. Então, eu era aquele cara bom de papo, bom de ideia, mas na hora do vamos ver eu tinha vergonha. Eu não consigo imaginar isso. Nossa. Te vendo hoje solto no
palco falando. Não. E quando ele chegou para mim, ele falou, tem um desafio para você, eu quero que você seja o gerente de vendas, de equipamentos. Eu falei, putz, mas eu não... Ele falou, não, eu te ensino a vender. E era vender consultório para dentista. Cara, é um negócio muito difícil. Para não dizer que eu não tive um outro emprego, com 15 anos, mais ou menos, eu tive um estágio no Detran. Eu fazia um curso técnico em desenvolvimento de sistemas e rede e eu já programava na época. E aí eu fui fazer um estágio no Detran porque eu queria entrar numa das empresas. Programar é o quê? Sistemas? Sistemas. Software? Software. E aí, logo no começo, tinha uma empresa que tinha ganho uma licitação para fazer o software que ela pulou fora. E o coordenador chegou e falou, cara, vocês não podem me deixar na mão. Eram 2 estagiários. Era eu e um cara mais sênior. Eu falei, pô, vambora. Pensei, minha chance de aprender. E esse cara tinha uma empresa. E eu sabia que ele que tinha conseguido outra empresa lá e tal. Pensei, vou ficar perto desse cara. Ou eu vou ficar parceiro dele. Ou eu vou montar uma empresa e ele vai me contratar e tal. Eu sempre ficava olhando as oportunidades perto de mim. E aí, ele jogou a bomba no nosso colo. E aí o cara que era sênior já virou e falou assim, por esse preço eu não fico. Porque a empresa não está entregando, mas o contrato não foi cancelado. Eu não tinha essa noção. Ele falou, a empresa não está entregando. A gente vai ter que entregar, mas a empresa vai receber. Não faz sentido, eu não vou assumir esse risco. Saiu fora, eu falei, putz, é minha chance. Aí eu fiquei um tempo, um pouco eu não dava conta, outro pouco era assim... Uma parte é porque eu não dava conta, outra parte é porque era muito trabalho mesmo. E aí eu saí fora. Tive uma ideia e fui empreender. Então esses foram os meus 2 trabalhos. Uma vez eu fui chamado para ser estagiário no Instituto de Terras de Mato Grosso e foi assim que eu visitei todos os municípios de Mato Grosso. Só que quando eu cheguei lá, o cara bateu o olho em mim e falou assim, eu quero você na campanha. Eu não sabia o que era. E aí eu perguntei pro outro, o que é? Ele falou, não, ele vai ser candidato a deputado estadual. Campanha política. Campanha política. Você já tinha mexido com política? Não, mas o meu irmão gostava e já tinha alguma experiência e tal. E aí eu falei, pô, vou chamar meu irmão. E ali a gente se criou, meu irmão se apaixonou muito mais do que eu por isso. E inclusive ele tem software disso, dá consultoria disso, faz campanhas. E ali eu descobri uma oportunidade. Então eu estava sempre buscando oportunidade. Se eu fosse num casamento e visse o desespero de uma noiva para fechar a agenda, contratar pessoas, eu ia pensar, como é que eu posso resolver esse problema? Só que eu sempre pensava dessa forma, como eu posso resolver esse problema de um jeito que compense. Entende? Então todas as minhas ideias, elas vinham de trás para frente. Ou vinha do Fala um dinheiro. pouco mais disso. De trás para frente é o seguinte, você chegar para mim e falar assim, cara, tô com um problema. Eu vou te perguntar, qual? Você fala, eu preciso de 2 milhões de reais. Fala, uau, para quando? Para X tempo. Ok, o que nós podemos fazer para levantar 2 milhões de reais em tanto tempo? 2 milhões de reais. Você tem que vender 2 coisas de 1 milhão para 2 pessoas, ok? Uma coisa... Você tem que vender uma coisa de 1 milhão para 2 pessoas, okay, ou uma coisa de 2 para 1 milhão de pessoas. Então eu sempre venho com a conta de trás para frente. E tem gente empreendendo até hoje sem ter feito a conta básica. O que você está buscando? Será que o que você está fazendo banca isso? E tudo bem você empreender em um negócio por uma etapa da sua vida, por um momento. E para mim, empreendedorismo sempre foi um momento, uma etapa da minha vida. Por isso que eu pensava em ciclos e entendia, não deu certo. Próximo, não deu certo. Próximo, não deu certo. Próximo. Aí talvez alguém possa perguntar. Mas algumas ideias, se você tivesse insistido mais, teria dado certo? Para mim, é necessário ter um budget, ter um estoque de dinheiro, um estoque de tempo para você apostar naquilo ou não. Então, sim, talvez algumas ideias, se eu tivesse trabalhado por mais tempo, talvez elas tivessem dado certo. Mas hoje eu entendo que eu não tinha permissão para aquilo. Já então, vamos chegar nesse ponto aí. Então não era só sobre a ideia, mas é importante eles terem essa noção de que, peraí, você tem um estoque de tempo, você tem um estoque de exposição, você tem um estoque de dinheiro, você tem um estoque de contatos, e na medida em que você vai insistindo em uma ideia,
na medida em que você vai insistindo em uma ideia, esse estoque vai diminuindo. Então eu entendia que aquele estoque não estava valendo a pena ser usado ali. Você já fez alguma coisa que as pessoas não sabem ou é incomum? Eu acho que, vamos lá. Qual foi a coisa mais incomum que você já fez? Olha só, eu listei aqui, tá? As 17 coisas que eu fiz, não na ordem, mas depois eu explico elas nas redes sociais ou coisa do tipo. Vamos lá. Eu tive uma startup que se chamava Mubit, a proposta dela era usar um programa de fidelidade, sabe aqueles carimbinhos do cartão? Então eu trouxe aquilo para dentro do aplicativo, então qual o problema eu resolvia do usuário? Ele não tinha mais que ficar carregando aqueles cartões, ele estava com o celular no bolso, ele carimbava ali e ia acumulando. Qual era o problema que eu resolvia da empresa? Eu trazia dados do usuário para dentro da empresa. Então, por exemplo, se você não trocar o óleo do seu carro, o dono da empresa não vai se lembrar. Porque possivelmente ele não tem um software, possivelmente ele não tem um CRM, possivelmente ele não tem essa pegada. Então eu dava isso para troca de óleo, pet shop, manicure, salão de cabelo. Seria para o dono do local onde eu faço serviço no meu carro me lembrar que eu tenho que fazer um serviço. Exato. Eu nunca fui lembrado que eu tenho que fazer um serviço. Então ele iria te fidelizar e te recompensar. E a ideia era que, com o tempo, isso virasse outras coisas. Você pudesse fazer o pedido ali da pizza, agendar a troca de óleo. Alguém botou isso para rodar? Depois que eu saí, eles tentaram continuar, não ficou. Hoje a gente usa programa de fidelidade de outra forma, né? Mas era bem interessante. Tá aqui. Então, beleza. Tinha um Mubit, foi a startup que a FAPDEF investiu, R$200 mil, e um amigo investiu 100 mil, e não deu certo. Eu tinha um projeto chamado Vida de Noiva. Qual era a proposta da Vida de Noiva? Facilitar a vida da noiva, por isso que tinha esse nome, Vida de Noiva. E os nomes dos meus negócios eram bons. Facilitar a vida da noiva no sentido de, vou fazer um casamento, ok. Quando vai ser o casamento? Quanto você tem para gastar? Eu vou fazer um casamento de R$100 mil, ok. Tá aqui o plano. Você vai querer DJ, você vai querer fotógrafo, que aí o sistema já filtrava os profissionais naquele perfil para caber no orçamento dela e dizer para ela, olha, em 30 dias ou em 60 dias, no período que você tem para resolver o seu casamento, você tem que estar com tudo isso pronto. Lista do chá disso, lista de convidados, cerimonial. Se é sua amiga que vai fazer o cerimonial, então marca aqui que é a sua amiga e está aqui um materialzinho básico para sua amiga seguir. Então tinha do casamento de R$10 mil que vai ser feito em casa para o casamento de R$10 milhões. E ali ela planejava o casamento, na medida em que ela ia planejando, eu ia plugando ela com os profissionais. Essa ideia é muito E eu boa ganhava também. dinheiro indicando os profissionais e eles teriam a oportunidade de ter destaque na plataforma. Então eles Ou iam seja, era patrocinar. bom para a noiva e era bom para os profissionais. Todos os meus negócios eram assim. Para mim tem que ser bom para quem está envolvido. Então ia facilitar a vida da noiva, ia facilitar a vida do profissional e ia, obviamente, facilitar a minha vida. Então, vamos lá. Tinha o Vida de Noiva, tinha o Siga Imóveis, que hoje é comum. Você, vou mudar numa cidade, eu vou no Google e lá tem um portal de imóveis. Tipo aqui em São José tem o Viva Real. Então, cada cidade tem um. Na época, o primeiro que estourou, e ele veio mais ou menos na mesma época que eu, só que ele meio que não existia quando eu tive a ideia, foi o W Imóveis, que era de Brasília. Ele foi comprado por um fundo por alguns milhões. Ou seja, era uma ideia boa. E volta a pergunta, por que deu certo com aquele cara? Por que não deu certo para mim? Deu certo com aquele cara porque o Rui, que era o presidente do Cresce, estava envolvido. Beleza, aí eu fui para Rondônia, porque eu tinha um amigo que o tio dele era presidente do Cresce de Rondônia e do Acre. Eu pensei, vou começar aqui no Centro-Oeste. Vou pegar Rondônia, Acre, Mato Grosso, pega ali Mato Grosso do Sul, Goiás, vou fechando isso aqui e vou-me embora. Não deu certo, Siga Imóveis. Eu tinha um guia gastronômico chamado Tempero da Gula. E qual era a proposta do Tempero da Gula? Cara, eu tô com fome, vou comer alguma coisa. Porque o Google não era bom para isso na época. Depois o Google veio absorvendo todos esses serviços. Mas o Google não era muito bom para isso na época. Então a ideia era que as pessoas divulgassem o cardápio para que as pessoas conseguissem conhecer, para que as pessoas conseguissem pedir e até para que as pessoas conseguissem agendar uma reserva se aqueles restaurantes tivessem reserva. Qual é a plataforma que faz isso hoje?
iFood, pô. O iFood, pô. iFood. Então eu tive a ideia do iFood. Quando foi isso? Isso foi em... Tempero da Gula. Acho que 2006, 2007, alguma coisa assim. Ou seja, foi bem antes. Bem antes. Aí trabalhei, aí teve marketing político, eu desenvolvi uma metodologia junto com o software do meu irmão que se chamava Eu Governo. Então a proposta era que o candidato envolvesse as pessoas num período pré-eleitoral para quando chegasse no período pré-eleitoral as pessoas já estivessem engajadas e conectadas. Então perceba, tudo que eu fiz foi me formando e me moldando, me dando os elementos para fazer o que eu faço hoje. Então tudo que uma pessoa vai fazer é com o repertório do que ela fez hoje. O candidato não quis usar isso. Ou eu vendi uma vez e levei um cano de 220 mil. Eles não quiseram usar levava isso. Uns canos altos, levava uns canos altos. E eu tava quebradão na época, bicho. Teve um dia que eu cheguei pra esse cara e falei, bicho, só compra um carro fiado pra mim, paga e eu vou... E morre essa dívida. Enfim. Olha que interessante. Qual era a proposta? Que em cada bairro tivesse um representante daquela ideia, daquele candidato, e que ele fosse responsável por conectar essas pessoas e que essas pessoas fossem os olhos e os ouvidos do candidato e que eles trocassem figurinha. Então, se fosse um candidato lá pedir seu voto, você ia pensar, esse cara só quer meu voto, o outro quer minha opinião. Então, eu prefiro essa proximidade aqui. Se você observar, existe um pouco disso na Aliança Divergente. Esse modelo de grupos, de núcleos, de célula, essa coisa toda. Então, quando uma pessoa vai empreender, ela usa o repertório que ela tem. Por que para algumas pessoas é tão difícil fazer a transição de carreira? A pessoa passou 20 anos como enfermeira, como professora, como servidora pública, com um único repertório. Então, o repertório dela é vazio e ela tem medo de fazer as coisas. Ela só ficou lá porque ela estava com medo. Eu não fico num lugar que não me ensina. Eu não fico num lugar que não me desafia. Se estiver me ensinando, se estiver me desafiando, eu fico mesmo que seja por pouco dinheiro. Mas talvez a pessoa diga que ela não tem capacidade. Você falou de Mobit, que é sistema de carros ali, você falou de noiva, você falou agora de coisa política. Como é que você entrava nessas coisas? Você tinha capacidade? Você já entendia disso? Eu era atento. Se eu estivesse numa roda e o cara falasse ali que estava fechando um negócio com não sei o quê, tá falando, como é que é isso? Tá, e por que você não fechou ainda? Então, uma vez eu estava numa mesa de um cara que queria ser candidato e o telefone do outro tocou e eu estava apresentando o sistema de marketing político para um cara que tinha vários candidatos na região lá. E aí o telefone do outro tocou, ele estava falando com o xerife de Los Angeles e quando desligou a ligação, ele botou a mão na cabeça e falou assim, nossa, perdi um caminhão de dinheiro. Aí o outro perguntou por que ele? Cara, eu tenho um contato em Goiânia que está em busca de uma solução para tornozeleira eletrônica porque ele já tem o contrato. E era assim, tá? Tinha Brasil, tinha ali um esquema de corrupção. Eu sei que esse cara mandava no governo e a equipe dele que elaborava o edital. Isso eu descobri depois. E aí eu falei, mas o que falta? Ele falou, falta a tornozeleira, porque esse cara ia trazer a tornozeleira para cá, mas eu descobri que a tornozeleira que eles usam lá, ela não pode ser homologada aqui, porque ela é mais simples. Que assim, a cultura americana é diferente da cultura brasileira, então eles vão colocar uma tornozeleira em você que ela é fácil de sair, porque ela parte do pressuposto que você sabe que se você tirar essa tornozeleira, você está cometendo um crime maior ainda e que uma hora eles vão te pegar. Já aqui a gente sabe que a gente está lidando com um maluco que, tipo assim, ele vai tirar essa porcaria. Aí eu falei, de quanto tempo você precisa? Ou quanto tempo você tem para ter essa tornozeleira? Aí ele falou, cara, 30, 60 dias no máximo. Eu falei, qual é o tamanho do contrato? Ele, 150 milhões. É dinheiro, Eu falei, do que você precisa? Ele falou, cara, eu só preciso do projeto, porque até o dinheiro para produzir eles dão. Aí eu fui embora com aquilo na cabeça. Eu liguei para um amigo, cara, vamos fazer uma tornozeleira eletrônica? Aí ele, vamos. Aí aquela coisa. Ligou para um amigo, não foi para qualquer amigo, não foi para um amigo de bar, né? Eu liguei para um cara da UNB, que eu sabia que, pronto, ele já tinha trabalhado comigo num projeto, já tinha contratado ele para um projeto. Aí ele chamou um cara do Exército, então eu tinha um cara de software, um cara de hardware, um cara de mapa e um cara de geoprocessamento.
E aí um chamou o outro ali, sei que nós montamos uma empresa. Era eu, meu irmão, meu sócio dessa empresa que nós já tínhamos, mais 5 caras. Aí se chamava X8. E aí nós desenvolvemos a melhor tornozeleira eletrônica do mundo. Eu só não assinei esse contrato porque no dia de assinar o contrato, meu combinado com os caras era assim: vocês têm um contrato, vocês têm a empresa. Então vocês vão ganhar a licitação, eu sou a empresa que vou fornecer a peça para você, a peça e o software. Então, por quanto você vai vender, qual vai ser o esquema que você vai fazer, eu não sei, não me interessa. Tipo assim, eu vou te oferecer isso aqui por R$5.000 mais tantos R$1.000 por mês de monitoramento. Fechou? Fechou. Você vai vender isso do jeito que você quiser. E aí, no dia de assinar o contrato, ele tirou o contrato da gaveta assim, e falou, ó, leve isso aqui para o seu time, esse aqui é o edital, e cria uma empresa adequada nas normas ou compra uma. Eu falei, mas para que o edital? Ele falou, não, para vocês entrarem na licitação. Eu falei, mas eu não vou entrar na licitação. Ele falou, vai. Aí eu falei, putz. Eu falei, tá, só para eu entender como seria. Aí ele falou, não, você vai entrar no contrato, você vai entrar na licitação, aqui são os itens que nenhuma tornozeleira no Brasil nem no mundo se adequam e realmente não se adequava. E vocês vão ganhar o contrato e não se preocupe. Eu falei, tá, e a sua parte? Ele falou, não, a nossa parte é nossa. Eu falei, quanto é a sua parte? Ele, 50%. E eu, inocente, achando que corrupção era 10%, né, de propina. Aí eu, como assim 50%? Aí ele, vai, vamos lá. Governador, secretário de segurança. Nossa, você botou esses nomes na mesa? Foi assim, ó. Governador, secretário de segurança, ministro da justiça, tinha um senador e eu. Eu tô ganhando 10% só. Você tá ganhando mais que eu tô resolvendo tudo. Eu falei, na minha cabeça, né, no meio da bagunça, eu falei, é justo, né? Mas eu falei, cara, assim, deixa eu te falar uma coisa. Não estava combinado licitação e eu não vou entrar. Aí ele pegou o contrato e falou assim, leva lá para os outros 7 que eu sei que você não tá sozinho. Olha a malandragem do cara. Enfim, aí eu de fato levei. Aí eu falei, curiosidade, como é que paga? Porque são 150 milhões de reais. Dinheiro. Aí ele falou, você nunca viu um, né? Desse jeito, na minha cara. Eu falei, não, nunca vi um. Eu falei, por isso que você tá com medo. Leva lá, um dos seus amigos vai querer. E aí, inclusive tem um deles que não fala comigo até hoje. Porque ele queria assinar, os outros não quiseram. Eu falei, cara, então faz o seguinte, a gente passa a empresa pro seu nome, você assina, a gente vira seu funcionário, pô. Aí o risco fica só seu. E aí eu perguntei, como é que recebe, como é que eu te pago 75 milhões? Você vai emitir uma nota? Ele falou, não, pô. Você vai abrir uma conta no BRB tal, da agência tal, você vai fazer uma ordem de saque, assinar uma ordem de saque. Eu falei, eu vou sair... Sacar esse dinheiro? Sacar. Eu falei, vou sacar 75 milhões. Cabe numa mala, numa sacola, no porta-mala de um carro. Que tanto de dinheiro é isso? Eu não sei. Ele falou, não, você só vai assinar. O resto sai do carro forte lá e chega aqui. Sabe o que é você se ver numa situação que eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sabe o que eu tava fazendo ali? Buscando uma resposta para a pergunta que eu tinha feito para mim mesmo. E qual era? Será que é preciso ser desonesto para ganhar dinheiro? Naquele dia, eu pensei, cara, e eu quebradão, Ramon, quebradão, bem naquela fase da quebradeira, e eu fui embora fazendo conta, 75 milhões dividido por 8, 75 milhões dividido por 8, dava quase 10 para cada. Aí eu não assinei. A vida estava resolvido ali. Eu não assinei o contrato, a galera não assinou, a gente desfez o projeto. E aí, dias depois eu tô assistindo, tava lavando louça e tava passando Fantástico, alguma coisa, eu ouço a voz do cara na TV. Esse cara negociando uma obra em Gurupi, ele foi pego naquele esquema do Cachoeira e tal, era esse balaio de gato todo, eu pensei, bicho, seria as conversas que ele tinha comigo. Esse cara já vinha sendo monitorado há muito tempo, foi todo aquele esquema que caiu lá, ou seja, eu estaria preso. Seria uma... Aquilo era uma pré-queda para você? Voltando de trás para frente. Aquilo era uma pré-queda. Hoje, olhando de trás para frente, dá para ver que aquilo era uma pré-queda. E ali você não caiu? Ali eu não caí, mas aquilo para mim foi um atestado de... Depois daquilo eu desisti. Que eu pensei, cara, eu já tentei de tudo, para ir daqui para lá eu vou ter que ser desonesto e tipo assim,
Não que eu seja honesto, santo e bababá, mas era um negócio que, tipo assim, cara, honestamente não dá. Desonestamente eu não tenho coragem. E na minha cabeça, tipo assim, você acha que eu não fiz conta com quase 2 milhões de reais? E ele falou, cara, isso aqui é só o primeiro estado. Em 6 meses a gente está com 8 estados, porque ele tinha o ministro da Justiça O esquema era muito grande. Era muito grande. Eles só iam trocar o governador, o secretário de Justiça do estado e o senador do estado. Então, e para eles, tipo assim, esses caras, um balaio de gato. Sabe o que eles fizeram com esse contrato? Porque na hora H eu não entreguei a tornozeleira e a verba já estava liberada. E ele fez questão de me mostrar. Eles alteraram o edital para usar os 150 milhões de reais para fazer fábricas de muda de planta nos presídios. Eles deram um jeito de pegar o dinheiro. Não, o dinheiro já era deles. Pô. Fiz de tudo agora. Um pouco. Então, só para você ter ideia, aí trabalhei com bolsa de estudos, trabalhei com fotografia, com marketing multinível, com recuperação tributária. Se eu visse 2 pessoas com problema, eu ia tentar conectar 2 pontas ali e resolver. E por que o espírito empreendedor é melhor do que a capacidade empreendedora? Porque talvez o problema que você tenha não seja eu quem vai resolver. Eu vou atrás de alguém que resolva. Você já fez de tudo um pouco, já fez muita coisa. Quase tudo. Não mexi com prostituição não, nem com drogas. Isso é verdade. É verdade? É verdade. Tá. Vamos lá. Faltou convite, tá? Não faltou? Não. Você recebeu uma proposta de quase 10 milhões lá atrás e botar esse dinheiro, dar um jeito nesse dinheiro. Você viu que não ia dar bom, era complicado, você não aceitou. Mas provavelmente lá atrás, suposição agora, é a pergunta, você imaginava que você ia estar do tamanho que você estava hoje nesse dia? Não. Porque hoje eu sei que você já tem várias empresas, vários negócios, você está indo pro jogo do bilhão aqui. Cara, não imaginava. O que mudou de lá para cá? Do Elton que deu errado 17 vezes em 17 negócios, pro Elton que hoje tem um grupo empresarial, tem várias empresas e está fazendo um jogo agora de bilhão. Quando a gente fala em empreender com permissão, o que mudou? Mudou muita coisa. Então, vamos entender que na medida em que você vai subindo a escada, você vai encontrando novos horizontes. Então, quando veio o Manês, ele nasceu de um dia que um cara me perguntou, o que foi que você tem? Você tá amarelo. Eu falei, tô precisando de dinheiro. E já respondi meio ríspido, meio que tipo assim, não pergunta porque você não tem, eu sei que você não tem. E ele falou, não, pô, vamos resolver isso aí, de quanto você precisa? Eu nem fiz conta, eu falei, preciso de 30 mil. Aí é o espírito de vir de trás para frente. Eu só saio de casa para fazer uma coisa que eu sei o que vai dar no final. Ou pelo menos que eu imagino que vai dar no final. Sempre de trás para frente. Tem gente que está empreendendo que nem plano tem. Tem gente que está empreendendo que nem meta tem. Entende? Então eu sempre vim de trás para frente. Estou fazendo isso aqui para quê? Para levantar R$1.000. Estou fazendo isso aqui para quê? Para levantar 30 mil. Então naquele momento o plano era como eu levanto 30 mil. Eu nunca tinha visto 30 mil. Tinha recebido os 200 mil da FAP, mas não era meu. Por que você queria levantar 30 mil ali? Tinha alguma coisa específica? Foi o número que saiu da cabeça, porque eu tirava nessa época 5 mil por mês da startup, que era o mesmo valor que eu tinha do salário anterior, quando eu criei a startup. E não estava dando. E naqueles dias minha esposa tinha feito umas continhas ali do que estava mais urgente e dava quase 30 mil. Tipo, amor, precisa devolver o dinheiro da minha mãe, precisa equacionar aqui os aluguéis, precisa fazer não sei o que e tal. 30 mil não era para sobrar, era para pagar a conta. Não, 30 mil era para fazer tipo... Dar um respiro. E aí eu falei pra ele, preciso de 30 mil. Ele, beleza, você é bom no quê? Por isso que o ambiente é importante, gente. Dependendo de onde você estiver, você vai falar que precisa de 30 mil, o outro vai virar para você e falar assim, não, esquece. Se eu tivesse, eu até te dava, mas pelo amor de Deus, 30 mil é o dinheiro demais e tal. E de fato, para mim, era dinheiro demais. Sabe aquela coisa, carro com documento atrasado e tal? É engraçado que, observe, toda vez que eu começo a contar essa história, que eu preciso me lembrar muito dela, eu me encolho. É como eu vivia encolhido, assim, sabe? Sabe o que é parar um carro do lado, você olhar e abaixar a cabeça, tipo assim, não vou nem ficar olhando muito para isso para não passar vontade? Eu tava nessa fase. E nessa fase,
Eu já tinha visto esse dinheiro que eu tinha deixado passar, aquela coisa toda. Você já gostava de carros aí? Desde criança eu gostava muito de carros. Muito, muito, muito. Mas era um negócio muito distante. Quando eu fiquei jovem, aí eu comecei a assumir a vontade, aí não era mais distante, era frustrante, sabe? E aí, ele falou, você tá precisando de quanto? Eu falei, de 30 mil. Mas você é bom no quê? Aí eu parei para responder. Não veio uma resposta clara. O cara, quando tá de ombro baixo, meu irmão, ele não vê vantagem em nada do que ele faz. Não sei se você já viveu assim. Aí eu puto com ele, eu ajudava ele com os vídeos dele. Aí eu falei, cara, quer saber a verdade? A única coisa que eu tenho feito, bem feito, que eu tenho me orgulhado de fazer é esses vídeos que eu fiz pra você. Mas isso não dá dinheiro. Que tipo de vídeo que era? Ele estava entrando pro marketing digital na época, ele fazia uns vídeos muito ruins. E eu falava, cara, por que você não começa o vídeo assim? Por que você não usa uma metáfora? Por que você não faz isso? Ele tinha um vídeo, ele tinha um curso de gestão de tempo, se chamava Mais em Menos Tempo. Tinha outro nome, aí eu dei ideia, ele mudou o nome, deu uma melhorada. E aí, sabe o áudio do banho de caneca que eu faço de vez em quando? É de um vídeo que eu fiz para ele. Eu falei, você precisa explicar para as pessoas o que é gerenciar o tempo. E você sabe como que eu cheguei no... Certo. Eu acho Foda, velho. Tipo, era puxado aquela época. Sabe como que eu cheguei no áudio do banho de caneca? Como? Tinha cortado a luz lá em casa aquele dia. Caralho. Então, Foda. aí você pega e fala... É muito real aquele áudio, então. já tinha filho, já tinha tudo, isso eu nunca contei. Então, eu usava os elementos que eu tinha. Tipo assim, naquele dia, na noite anterior, eu tinha tomado um banho de caneca, pô. Caraca. Sacou? E aí eu fiz o vídeo pra ele, o vídeo viralizou pra proporção dele na época. E aí eu falei, pô, a única coisa que eu tenho feito bem feito é esses vídeos pra você, mas isso não dá dinheiro. E na época eu fazia uns vídeos pra mim também, porque no Mubit eu tive que fazer uns vídeos e eu tinha o Vendae, que era um projeto em paralelo, a ideia era criar uma rede de vendedores independentes, mas que não fossem vendedores profissionais. Então a minha ideia era que você indicasse o Mubit no salão que você corta o cabelo, lá onde você leva o carro para trocar o óleo, nos lugares que você frequenta, e cada um assim, todo mundo ia ganhar dinheiro junto. Aí essa rede se chamava Vendae. E a proposta era que ela não vendesse só o Mubit. Se eu desse conta de vender o Mubit, eu ia fazer com que esse cara vendesse outras coisas para esses mesmos lugares que ele já frequenta. Sempre tentando resolver outros problemas de outras pessoas. E aí ele virou e falou assim, cara, você é muito bom nisso. Aí aquilo me fez bem, só que ao mesmo tempo eu estava tão machucado que eu disse, o que adianta ser bom nisso? Vou fazer o que com isso? Ele falou, como que você faz? Eu falei, não sei. Ele falou, então volta para casa, descobre como você faz que eu vou te indicar umas pessoas. Aí eu era movido a frustração e esperança, né? Eu oscilava. Uma hora eu estava frustrado, outra hora eu estava esperançoso. Aquele áudio que você soltou hoje sobre precisar do problema para fazer as coisas, faz sentido com isso daí? Faz sentido. Eu já fui muito assim, na verdade eu estou tentando diminuir a necessidade de problema para me comprometer mais. Então, como eu sou muito procrastinador, quando tá pegando fogo, eu sou melhor para você ter por perto. Só que por que eu não sou melhor para você ter por perto quando não tá pegando fogo? Então eu tô melhorando esse padrão em mim. E aí eu fui para casa, pensei, poxa, para o cara ter uma boa comunicação, o que eu preciso? Mensagem, o que esse cara quer passar, a sequência eu não posso errar na sequência e a forma eu não posso errar na forma. Aí fiz um esqueminha na parede lá e tal, eu voltei no mesmo dia. Aí o lance da disposição, né? Voltei no mesmo dia e tal. Aí falei, cara, eu faço assim, vamos tentar vender para uma pessoa. Aí, o primeiro comprou, o segundo comprou. Eu falei, opa, peraí que tem coisa aqui. Então, ali nasceu o Humanês. De um protótipo de eu vendendo uma coisa que não existe. Aí, quando você pega a grande mesa lá, o voo, e é isso. Tipo assim, vender antes de fazer. Fala um pouco mais sobre o que é o Voe. É a metodologia que você criou, que você... É a metodologia que eu e o Renato... Nós criamos essa metodologia porque quando eu tinha um Humanês, eu fui conhecendo algumas pessoas e foi ali que eu conheci o Renato. E aí a gente foi melhorando não só a metodologia para comunicação, mas para estruturação de negócio. Como eu venho da startup, então no mundo da startup precisa ser tudo muito enxuto, tudo muito rápido, para a gente não gastar dinheiro na construção e gastar dinheiro na divulgação, na venda, na aceleração daquele negócio.
E a proposta do VOE é que você venda uma ideia o tempo todo, por isso tem o VOE, né? Venda uma ideia o tempo todo, ofereça ou oferte mesmo que você não tenha e que você entregue mesmo que você não consiga. Então, a proposta é que você venda antes de desenvolver e só desenvolva se as pessoas comprarem. Então, quando você vai juntando essas metodologias com esse espírito e com a permissão, bicho, aí não tem como dar errado. Tá? Porque você pega uma pessoa que entende que empreender é resolver problema. Ok, eu preciso encontrar um problema real, de preferência urgente ou relevante, para que eu possa resolver de um jeito que seja interessante para a pessoa e para mim. Ponto. Isso é empreender. O resto é moda, o resto é propósito, paixão. Beleza, tá aqui, ó. Vê se tem unidade ou unanimidade nisso aqui. Tecnologia, noiva, imóvel, comida. Eu tive um negócio chamado Tô na Feira, depois tinha software, Redcap era combustível, Sujinho era lavagem de carro, Eu Governo era política, Plant Country era festa sertaneja, X8 era tornozeleira eletrônica e por aí vai. Em qualquer um desses negócios que eu estivesse... em qualquer um desses negócios, se eu tivesse dado certo, eu ia estar felizão lá e crescendo até hoje. Então essa coisa de é que o meu propósito é trabalhar com tal coisa. Você já viu rico falando de propósito? Não. Só os que vendem propósito. Sim. Propósito é ser feliz, propósito é crescer, não importa se é com um copo ou com um tablet ou com um troço, porque tudo isso aqui é meio. Vender copo ou vender tablet ou vender luminária ou vender desenvolvimento pessoal ou vender harmonização facial é meio para você realizar o propósito que você criou. Por isso que eu falo, para mim não existe propósito de vida, existe propósito na vida. Você está na vida, você cria o propósito que você quiser. Mas as pessoas frustradas, elas usam a ideia do propósito para tentar romantizar o fracasso delas. E as que se realizaram e estão falando de propósito, elas estão falando de propósito para vender uma ideia de propósito. Então, é só a minha opinião, não é uma regra, tá? Eu acho que o pai de família tem que ter um propósito, criar bem sua família. Eu acho que um homem, uma mulher tem que ter um propósito, enriquecer, realizar seus sonhos, essa coisa toda. Você acha que te faltou permissão nos negócios Não, anteriores para dar certo? Eu tenho certeza. Esses negócios aqui são negócios que muitos deles são viáveis até hoje. A maioria desses negócios aqui, cara, olhando aqui, eu não consigo observar um negócio que não tenha dado certo na mão de outra pessoa. Fala o número de 1 a 17. 13. 13 era um negócio chamado disparado. Qual era a proposta do disparado? O disparo era fotografia. Então, a coisa do disparo no duplo sentido. O disparo do clique e o dizer parado. Então, tinha uma proposta de retratar os momentos das pessoas. Era uma fotografia com conceito. Existem retratistas fantásticos hoje. O próprio João Mena hoje é uma referência. Está explodindo aí. Uma referência no Brasil e no mundo. Outras pessoas deram certo como retratistas. Fala outro número. 17. Recuperação tributária. Tem gente multimilionário fazendo isso aqui. E era recuperação tributária de município. Então, muitas vezes... Muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro envolvido. E em todos esses negócios, outras pessoas deram certo e eu não. Então, sim, faltou permissão. Permissão para ser, permissão para ter, permissão para fazer, permissão para deixar outras pessoas. Vamos lá, então. Tô pensando aqui em quem está em casa agora. Uma pessoa que está em casa pensando em empreender, Elton. Você já tentou 17 vezes. Você errou muito. Você falou que não tinha permissão. Agora você é um cara que está indo para negócios bilionário. Seguinte, para alguém que está começando agora, com a experiência que você tem, eu sei que você é um cara que consegue ver o lado humano da pessoa que está lá embaixo começando. O que você diria, se eu pudesse resumir, em 3 passos, mas aí você traz os passos que fizer sentido, para alguém que está começando agora ou pensando em empreender, o que essa pessoa deve se concentrar ou pensar ou fazer em 3 passos, em 5 passos, para ela, não é não errar, mas para que ela vá por um caminho melhor? Para que ela dê certo. Aí não tem jeito. Para mim, eu divido o mundo entre uma pessoa que tem permissão e uma pessoa que não tem permissão. Se você falar, dê 3 passos para uma pessoa que
está aumentando a permissão, já tem permissão ou tem consciência da falta de permissão e vai desenvolver esse lado da vida. Dê 3 passos para essa pessoa empreender. Eu vou dar 3 passos. Se você disser, dê 3 passos para uma pessoa que não tem permissão empreender, eu vou dizer, desista. Vou ser sincerão, desista. Por quê? A permissão vai nivelar e limitar o seu resultado, ok? Se for para bater no teto, bate no teto sem empresa, bate no teto sem funcionário, bate no teto sem empréstimo, bate no teto sem um monte de financiamento, bate no teto sem imposto, bate no teto sem risco trabalhista. É menos dor de cabeça. Menos dor de cabeça, pô. Se você não tem permissão, se você não tem ambição, se você não tem, de fato, esse conjunto para chegar e falar assim, agora sim eu quero enriquecer, não faz sentido empreender, aí é melhor um bom emprego. Existem excelentes empregos aí. Eu falo sim de enriquecer 30, 40, 50 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão, mas espera aí, pô, a gente precisa dar conta de valorizar 10 mil reais. Se você não é uma pessoa que se compromete, se desenvolve, se arrisca por mais do que isso, parabéns, 10 conto aí, vai aí, só não fica se iludindo. Não dá para empreender sem permissão. Tem um cara que ele compra empresas para vender. Ele compra, corrige e vende. Aí eu cheguei para ele e falei, Davi Braga, o nome desse cara. Um garoto novo, ele é filho do cara da Microlins. Uma família de empreendedores fantásticos. Conversando com ele, eu falei, cara, você tem alguma empresa no seu portfólio que o único motivo pelo qual ela não vai são as pessoas que estão tocando? Ele, cara, pensando bem aqui, 100% dos casos. Inclusive, ele vai mandar um caso pra gente fazer um laboratório, é você que vai atender. Então, perceba, a empresa está pronta, as pessoas estão trabalhando, todas elas têm capacidade. No mundo das startups, você só vê gêniozinho. Você só vê gênio. Na minha época de startup, era um tentando fazer tal coisa, outro tentando fazer tal coisa, aí um morando com a mãe, um separado, outro traindo a mulher, o outro naquela vingança, o outro no vitimismo. E você fala, cara, não dá pra ir. Lembra do bonequinho lá do blindado? Tudo amarrado. Tudo amarrado. Aquela pessoa não vai pra lugar nenhum. Então, beleza, vamos considerar que a pessoa entendeu que permissão é fundamental. 3 passos para você empreender com permissão. Primeiro, escolha um problema que você consegue resolver. Você sozinho ou você com outras pessoas. Escolha um problema perto de você. Não adianta você querer mexer com resolver problema de extração de petróleo. Você não está nesse universo, mas tem gente que está nesse universo. Quem está nesse universo, olha ali, tem um cara que precisa de uma máquina, tem um cara que precisa de uma empresa para resolver um problema. Se você observar na nossa empresa aqui, existem problemas que são resolvidos com funcionário, existem problemas que são resolvidos com terceirizado e existem problemas que são resolvidos com empresas contratadas. Existem empresas contratadas hoje que são de funcionários que eram daqui. Então, encontre um problema que precise ser resolvido. Precise, mereça e compense. Vocês que estão entrando na Aliança Divergente e vocês que já entraram, use a Universidade Divergente. Essa é a única universidade que tem cursos gratuitos com decência. Para você, o que eu falo que é com decência? É engraçado que a gente corrige os problemas que nós vivemos. Eu fui fazer faculdade de comunicação social na época. Comunicação social, ela mistura um pouco de publicidade e propaganda. É uma parte do marketing ali. E aí, tinha uma professora de marcas. E eu sou apaixonado por marcas. E ela confundiu o pinguim da Antártica com o pinguim do Ponto Frio. Nossa. E eu pensei, se colocar o do Linux aí, ela vai se embananar todinha. Aí eu pensei, como é que eu vou aprender com uma pessoa dessa? Não quero aprender com uma pessoa dessa. Sabe? Pegue um problema que está ao seu alcance de ser resolvido. Comece com um problema pequeno. Pare de tentar enriquecer de uma vez. A Universidade Divergente está aí para entregar uma experiência de pessoas que de fato têm resultado no mercado real. Porque você estudar com um professor que aprendeu, mas não aplicou, nunca fez nada relevante, é frustrante. É ilusão. Na Universidade Divergente você vai aprender com ela, professor. Você vai aprender com o Renato. Você vai aprender com um monte de gente incrível. Você vai aprender com o Reinaldo, com o Peterson. São pessoas incríveis que se destacaram no mercado naquela área.
E lá tem o curso de inteligência artificial. Se você começar a usar a inteligência artificial só para descobrir problema, cara, você acha vários. Olha só. Você está utilizando a inteligência artificial hoje em dia? Eu uso. Não tanto quanto outras pessoas, mas eu uso. Eu uso mais para aquilo que eu tenho dificuldade. Então eu gosto muito de trocar ideia. Eu jogo um texto para ela. Por que eu gosto da inteligência artificial? Porque ela não tem emoção. Então eu jogo um texto para ela e falo, me traga, defenda esse texto. Aí ela defende. Aí eu falo, agora ataque. Aí ela ataca. Se é um funcionário, você fala, defenda esse texto. Vou dar um exemplo só para você ver como já ferve. Defenda que a monarquia precisa voltar e a melhor opção é o Bolsonaro. Aí a pessoa vai, é isso mesmo. Ela dá conta de defender. Aí a mesma pessoa vira e fala, agora defenda o contrário. A monarquia precisa voltar, o Bolsonaro é a pior opção e o Lula é a melhor. Aí ela não dá conta de defender. Então a inteligência artificial, ela faz você navegar por várias possibilidades sem aquela dependência emocional, até com a ideia ou com os donos das ideias. Mas enfim, na Universidade Divergente vocês têm o curso de inteligência artificial. Use, isso vai fazer com que vocês se desenvolvam muito rápido. E a inteligência artificial... Eu fiz o curso que você fez, né? Muito bom, né? Muito e a bom. inteligência artificial não é para quem sabe a inteligência artificial, é para quem não sabe. Sabe o que é o mais legal da inteligência artificial? Você pode chegar para ela e falar bem assim, me disseram para usar você, mas eu não sei nada. Você pode me ensinar? Ela mesma te ensina. Sim, posso te ensinar. O que você quer aprender? Eu quero começar a empreender, mas eu não sei empreender. Ok, vamos encontrar um problema para você resolver. Onde você vive? Quais são os problemas da sua região? Poxa. Então vamos lá. Encontre um problema para resolver. Que você pode resolver e perto de você. Ok. Teste modelos de negócio o mais rápido possível. O que é testar modelo de negócio? Um dos maiores erros do empreendedorismo é trabalhar com futurologia. O que é a futurologia? A possibilidade de um futuro que não existe ainda. Ah, Elton, mas empreender é isso. Não, empreender é presente. Ramon, você compraria um chá se eu tivesse para te oferecer? É fácil para a pessoa virar e falar assim, eu compraria. Eu compraria. Outra coisa é você chegar e falar, Ramon, você gosta de chá? Gosto. Que tanto que você gosta? Ah, gosto muito. Que sabor que você gosta? Ah, eu gosto de menta com pimenta. Eu tenho um chá de menta com pimenta aqui para você. Ele custa R$150. Ah, eu quero um pacote de chás. Na hora que eu oferecer para você, é que eu vou saber se você está disposto a comprar ou não. Então, teste suas ideias vendendo o que você venderia. Eu gastei muito tempo prototipando alguns negócios que quando eles ficaram prontos, eu fui para a rua e eu descobri que os clientes não queriam. Então, deixa eu ver se eu entendi no meu mundo. Então, por exemplo, eu vou começar um negócio de faxina. Eu trabalho para alguém e quero começar um negócio de faxina. Eu vou lá e compro os equipamentos todos tecnológicos, uma vassoura. Já errou. Esse é o erro. Esse é o erro. É comprar os produtos antes de ter o cliente. Então Primeiro você tem que ligar e falar, Elton, quanto você gasta de faxina na sua empresa? Tanto. E na sua casa? Tanto. Aí você já pode pensar, se eu fizer um bom serviço na casa desse cara, eles têm nessa empresa 4 sócios, eu atendo os sócios, putz, já tenho 5 bons clientes, mais a faxina ali dos diretores e tal, beleza. Quero te oferecer uma proposta. Qual? Faxina, terça e quinta, portanto. Ah, Ramon, tô achando caro. Ah, não, Ramon, eu já tenho uma pessoa. Ah, não, Ramon, quero. Beleza. Quando o cara faz o pagamento, é que você sabe que a ideia vale. Quer ver uma prova disso? Por isso o Voe. Isso é o contrário, né? Esse é o contrário. No mundo da startup, quando se faz do jeito certo, é isso. Você vende uma solução sem que ela exista. Se o cliente disser sim, aí você desenvolve. Então, tem muita gente que poderia estar testando ideias até no trabalho que faz. Observe aí no trabalho que você exerce, quantos problemas existem que não foram solucionados ainda. Vários. Vou dar um outro exemplo aqui. A iluminação aqui não está boa. Aí eu poderia comprar um monte de lâmpadas
e vir aqui te oferecer, cara, eu tenho esse monte de lâmpada que eu Exemplo? comprei. Você quer ver um exemplo? Gui, com que frequência o estúdio aluga algum equipamento? Muita. Eu já pensei muito em comprar um monte de material lá. Diário. Aí ele disse, eu já pensei muito em comprar equipamento para cá. Pensou pouco. Uhum. Por que ele não comprou? Por que você não comprou? Putz, não sei. Não sabe. Pensou pouco. Possivelmente porque não tem dinheiro. Gente, empreender não é sobre quem tem dinheiro, é sobre quem quer dinheiro. Se ele tivesse feito uma lista, assim, ó, olha, nos últimos 3 meses, o estúdio alugou recorrentemente esses 10 equipamentos, fora os que alugam esporadicamente. Para o estúdio não é interessante comprar, senão ele já teria comprado, ok? Eles vão continuar alugando. Esse cara aluga, portanto, esse equipamento custa tanto. Se você tivesse o equipamento, o estúdio alugaria de você? E por que você não comprou ainda? Foi burro, sim, mas tente entender por que você foi burro. Eu sempre achava que não, pô, já não vai precisar mais. Aí, Não vai precisar mais. Aí continua precisando. Aí, outra coisa. Dica para o empreendedor. Use dados, não use feeling. Use dados. Ah, não precisou mais. Teve coisa que não precisou mais. Tem coisa que continua precisando. Esse poste aqui é nosso ou é alugado? Não é nosso, já é nosso. Agora é Só nosso. no Brasil aqui não. Uma lâmpada, essa lâmpada aqui o estúdio não comprou. Essa aqui é alugada? Essa aqui é alugada. Aí você pega, beleza, eu não preciso ter tudo. Se eu sei do meu cliente, eu vou ali naquilo que essa pessoa mais precisa. Ele não comprou porque ele não tem dinheiro. Ok? E por que ele não me perguntou se eu não quero ser sócio dele, em comprar com ele? E não vem me cercar no corredor depois, não. Porra, Gui! Por que ele não veio perguntar? Elton, olha só, eu tô com um plano aqui, que é o seguinte, eu tenho um cliente que aluga esses equipamentos com frequência. O rendimento desses equipamentos é X. Uhum. Se eu comprar esses equipamentos parcelados, vai dar X por mês. Vai dar um resultado assim, mas em tanto tempo o equipamento é nosso. Quer entrar nesse negócio? É brincadeira, vai lá. Ó, peraí, agora você... Por isso que eu Peraí, falo, a postura é mais importante do que o Peraí, você resultado. trouxe uma outra informação que você não tinha trazido aqui. Eu vou pedir pra você comentar ela. Você falou sobre a negociação dele com você. Ele te vendeu o projeto. Aham. Você vende o projeto para parceiros? Sim. Gente, Como é que você faz isso? Isso que você acabou de fazer aí. Porque, por exemplo, ele não tinha dinheiro. Então talvez alguém em casa não tenha dinheiro e quer começar um negócio. Como é que essa pessoa levanta dinheiro igual você fez aí? Como é que ela chega para outra pessoa e oferece, sendo que a outra tem o olha dinheiro que e ela não tem? interessante. Tem alguém aqui que acha que tem boas ideias, mas não tem dinheiro? Se tivesse dinheiro, estaria empreendendo? Coloca no chat aí. Essa mesma pessoa já pediu dinheiro emprestado para pagar dívida, para comprar remédio, para consertar um carro que bateu. É engraçado que para resolver problemas, tretas, a gente aciona o nosso WhatsApp, os nossos amigos, mas para realizar sonho a gente não busca ninguém. Pesado Monta um projetinho, beleza. Para eu empreender, eu preciso disso. Eu tenho um plano. Tem muita gente que só não faz um plano porque não tem todas as peças. Ô, infeliz, se você tiver todas as peças, você não precisa de um plano. Ó, pô. tem muita gente aqui. Aí, ó. Muita gente aqui. Não é sobre Que dinheiro. tem uma ideia, mas não tem dinheiro e não faz por isso. Você sabe quem tem o dinheiro? Quem? O cliente que vai ser beneficiado com aquilo. O americano faz pré-venda. Deixa eu contar um negócio para vocês. Sabe como que a gente testa as minhas ideias na empresa hoje? A gente finge que existem livros e põe esses livros para vender. Aí, se a pessoa comprar esse livro, é óbvio que ela não vai receber nada. Ela vai receber um parabéns, você comprou esse livro, só que ele não existe. Nós vamos devolver o seu dinheiro e te dar um presente, porque nós só estávamos testando. Cara, genial. Se eu subo um livro fake e ninguém compra, para que eu vou criar o livro verdadeiro? E por que eu estou Genial. testando o livro verdadeiro? Porque se a pessoa se interessa pelo livro, é porque ela tem aquele problema. Eu posso lançar o livro que já está validado. Não é que você pode lançar o livro que está validado. Você só pode lançar o livro que está validado. Então, muita empresa só precisa da coragem do dono para pegar o telefone e falar, cara, tô com um serviço novo aqui e ele funciona da seguinte forma. Você tem interesse? Não é você compraria. Você tem interesse?
Tenho. Beleza, eu vou te mandar o contrato. Você fala, caramba, não tenho contrato. Que bom que você não tem o contrato. Porque se você já tivesse gastado dinheiro com o advogado para fazer o contrato, antes de ter o produto, você estava gastando dinheiro à toa. Para que eu vou contratar um advogado para fazer o contrato se eu não sei se eu vou ter cliente para fechar aquele negócio? Então tá errado gravar um curso online inteiro antes de vender? Tá errado gravar um curso online inteiro antes de vender. Tá errado reformar a loja, reformar um monte de coisa antes de saber se aquilo vai vender. Tá errado abrir CNPJ antes de ter cliente. Cara, isso é completamente É o contra-intuitivo. contrário, é contra-intuitivo. Eu testo, deu certo, aí eu faço acontecer. E se você observar, quando eu coloco o cara num ambiente real de teste, eu coloquei ele na melhor versão dele. Na versão que vai demonstrar se está comprometido com aquilo ou não. Aí as pessoas vão falar, enriquecer é para qualquer um? É, não em qualquer lugar, não em qualquer condição. Então você vai precisar sair daí. E não é criar um negócio e se apegar com aquilo o resto da vida. Às vezes é fazer um negócio para ganhar um pouco de dinheiro, sentar em outras mesas, ver outros problemas. Para quê? Para encontrar outros problemas. Para resolver de outro jeito. Para resolver com outras pessoas. E por aí vai. Boa. Então, por exemplo, tem muito negócio hoje que às vezes vai estourar e o cara precisa de 20 mil, ele não tem, ele não vai atrás. Tem muito negócio que o cara precisa de 300 mil, ele não tem, ele não vai atrás. Aí você fala, beleza, se eu quiser investir em qualquer pessoa, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4 pessoas no estúdio, se eu quiser investir em cada uma delas, talvez elas não tenham um plano. A minha, eu te mostro, eu quebrei 17 vezes. Se eu te mostrar a quantidade de outros negócios que eu tinha estruturado, você vai falar, maluco, você não podia ver um problema que você queria resolver? Eu não podia ver um problema que eu queria resolver para ganhar dinheiro com ele. Agora você falou um negócio aí que torceu a alma. Eu quero perguntar para vocês que estão aí. Se o Elton chegar para você hoje e botar um dinheiro, você tem um plano? Pronto, tá aí. Tá aí não é porque... Não é vou criar, se você já tem um plano pronto aí. Essa daí agora foi... essa daí foi brava. Cara, é bonito ver uma pessoa que só falta dinheiro para estourar. Quem vê uma pessoa que só falta dinheiro para estourar faz questão de investir, sabe por quê? O dinheiro é a parte mais insignificante de um projeto. Se um não colocar, outro coloca. Se um não colocar, outro negócio, outro coloca. Aí tem um monte dizendo ali, ó, tem um plano, tem um plano, tem um plano, tem um plano, tem um plano. Contou esse plano para quantas pessoas? Não é que eu tô esperando o Elton. Nem me conhecia agora. Não, Elton. Ei, peraí, rapidinho, tá? Plano é diferente de ideia. Boa. Tem gente dizendo aqui, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Não tem um plano, não, tem uma ideia. Qual que é a diferença de plano para ideia? Existe uma ideia que é uma possibilidade. Essa possibilidade, ela gera uma vontade. Essa vontade precisa ser estruturada em um plano. Olha só, tem gente que vira e fala, tô com a ideia aqui, qual a ideia? De alugar equipamentos, ok? Qual é o plano? Bem, o plano é o seguinte, nós vamos comprar esses equipamentos que esse estúdio já aluga, ele aluga com essa frequência e nós vamos parcelar em 24 vezes, porque em 24 vezes vai dar uma prestação de R$ 2.500 e se tiver locação total, vai dar um custo aqui de 2.800, vai sobrar tanto ou vai faltar tanto. Isso é um plano. Depois que nós alugarmos esses equipamentos aqui, a gente vai comprar esse outro equipamento aqui. Ou depois que nós alugarmos para fulano, nós vamos alugar para Beltrano. E aí é o espírito de estar sempre olhando o problema, olhando o problema, olhando o problema, olhando o problema. E aí vai. Por exemplo... aqui na empresa tem 280 funcionários. Eu não acredito que não tenha um funcionário que a mãe esteja desempregada, que a esposa esteja desempregada, que o marido esteja desempregado, que não dá para transformar a cozinha em um belo ambiente de trabalho e fazer marmita para todo mundo. E você não precisa de todo mundo. 30 pessoas aqui que te contratarem recorrentemente para o almoço e um lanchinho da tarde, toda hora chega iFood nessa empresa. Uhum. Aí a pessoa vê iFood chegar, 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 e não pensa em, peraí, você almoça todo dia aqui? Tá, o que você gosta de comer? Deixa eu observar, você fala que gosta de frango, não sei o que, mas você pede lasanha todo dia. Tá, e se a pessoa fizer uma fábrica de lasanha em casa?
Agora você botou fogo no parquinho, porque tá o time inteiro assistindo. Deixa, cara, eu vou fazer só lasanha. Lasanha fitness, lasanha saborosa, lasanha não sei mais o que. Ai, mas ninguém enriquece com lasanha. Não é sobre o que você... Presta atenção. O cara vira e fala, ninguém enriquece com lasanha. Mas quem disse que essa pessoa precisa ficar com lasanha o tempo todo? As grandes indústrias começaram assim, no quintalzinho. Aí o cara pega uma empresa. Beleza. Aqui tem 280 funcionários. E aí você pegou lá 50 funcionários. Pô, talvez já tenha até lotado a capacidade. Só que aqui é um condomínio de empresas. Você pega 50 aqui, 50 ali, 30 ali, 40 ali, 10 ali. E daqui a pouco você está fornecendo 500 marmitas por dia. Aí depois você pega e fala, peraí, meus clientes estão onde? Nesse condomínio. Qual que é o próximo passo? Pega um galpãozinho da esquina aqui, ó. Monta ali. Já vai diminuir com frete. Nossa. Quem quiser comer lá. Ai, mas é que eu não tenho dinheiro. Você falou um negócio. Eu Só não... tem um restaurante aqui nesse lugar. Só tem um restaurante aqui dentro. Ah, mas é que eu não tenho dinheiro. Fica atento. Fica atento. Quantos funcionários tem aqui? 280. Quantas pessoas tem aqui dentro que corta cabelo? Quantas barbearias tem aqui dentro? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Então o problema é que vocês estão em ambientes de pessoas que criam problemas e não de pessoas que resolvem problemas, pô. O Brasil é um dos melhores países para se empreender porque é um país problemático, pô. Vai empreender nos Estados Unidos. Tudo que você pensar já existe naquele troço. Tudo que você pensar. Com empreendedores extremamente vorazes. Agora, você não dá conta de olhar um problema e ao invés de reclamar, pensar em uma solução. Ah, mas pode ser que não dê certo. Sim. Faça dar certo. E se não der certo, faça outra coisa. Ponto. Então, Boa. é sobre encontrar um problema para resolver de um jeito que seja interessante para você e para a pessoa. Beleza, então passo número 1. Tô separando em passo para quem tá em Tá casa bom. alcançar. Encontrar um problema. Encontre um problema que você pode resolver, que esteja perto de você. As ideias que o Elton deu aqui do nosso próprio condomínio. Segundo, teste o modelo de negócios o mais rápido possível, mesmo sem ter dinheiro, ofereça, veja se as pessoas querem comprar. E terceiro, Exponha. Esteja exposto. Esteja exposto. As pessoas precisam saber do seu plano. As pessoas precisam atacar o seu plano. As pessoas precisam criticar o seu plano. As pessoas precisam encontrar aderência no seu plano. Se ele tivesse um plano, eu ia olhar e falar assim, rapaz, acho que eu vou pôr um pouco de dinheiro nos equipamentos desse moleque aí. Então, exponha o seu plano. Esteja exposto. Quem é o cara hoje que tem uma ideia e esconde uma ideia? Trouxa. Os empreendedores, todos vocês sabem o que estão fazendo. O que o Elon Musk está fazendo? tá contando para todo mundo. Que vai levar as pessoas para Marte. Ok? Ah, eu não vou contar a minha ideia porque vão roubar. Rouba a ideia do Elon Musk e lança o foguete na frente dele, pô. Não, mas é que a minha ideia... Nem você tocou sua ideia, você acha que os outros vão tocar? Ideia é mato. Ninguém investe em ideia. A gente investe em pessoas capazes de tocar uma ideia. Se você me contar uma ideia e você não tiver testado a sua ideia, eu vou dizer, você não acredita nela o suficiente. Você está tentando transferir o risco para mim. Se a sua ideia for boa, ela tem que ser testada e validada. Para mim, a frase do empreendedor tem que ser, a verdade está lá fora. Ah, Elton, minha ideia é boa. Aqui dentro dessas 4 paredes, todas serão, pô. Vai lá fora. O que é? O que significa essa frase? A verdade está lá fora é o seguinte. Eu acho que as pessoas querem. Onde estão as pessoas? Aqui dentro ou lá fora? Lá fora. Vai lá testar. Eu acho que as pessoas vão pagar. Vai lá fora e testa. Porque nenhuma ideia sobrevive ao teste. A gente testa, aprende, ajusta, testa de novo. Posso falar sobre esse ciclo um dia aqui com vocês. Que é o ciclo de prototipação, ciclo de ideação, ciclo de melhoria constante de um negócio. Eu não testo só para validar a ideia que eu tive, eu testo para descobrir o que eu não sabia. Então eu vou testar, e esse é um ponto. Tem muito empreendedor que se frustra muito fácil. Ah, é que eu queria comprar um livro e as pessoas não quiseram comprar. Por que elas não quiseram comprar? Porque dependendo do que elas te disseram, às vezes, Ramon,
A verdade vale mais do que o dinheiro. Às vezes você cresce quando o cliente te dá uma informação e isso é muito mais valioso do que se ele tivesse te dado o dinheiro. Você quer comprar isso aqui? Não. Por que você não quer comprar? Eu não quero comprar porque já existe isso, assim, assim, assado. Aí você nem sabia que existia. Aí você vai lá, dá uma olhada. Aprendi. Deixa eu oferecer aquilo que esse cara não oferece. Aí você volta lá para aquele cliente ou para outro cliente. Aí você vai nesse ciclo. Aprende, corrige e testa. Aprende, corrige e testa. Aprende, corrige e testa. Aprende, corrige e testa. Aí você está num ambiente que está todo mundo fazendo isso. E eu vou falar uma coisa para você. Os problemas que vocês podem resolver estão próximos de você. Lembra do advogado que pegou os contratos lá do sindicato e em um mês ele ganhava 5 mil reais. Em um mês ele fez 740 mil reais. Aquele dinheiro já estava lá, ó. Só que ele não tinha um óculos para ficar atento procurando problemas. Depois ele encontrou outro problema. O que eu faço com esse dinheiro? Precatório. Foi comprar precatório. Aí já se conectou com outra mesa. Na medida em que você vai empreendendo, gente... Você já viu pagodeiro e roqueiro andando junto? Não. Você já viu skatista e ciclista andando junto? Geralmente não. São vibes diferentes. Pagodeiro anda com pagodeiro, ciclista anda com ciclista, empreendedor anda com empreendedor. E não é para roubar a ideia do outro, não é para se alimentar desse espírito. Como é que você resolveu o problema do seu negócio? O jeito que você resolveu o problema da sua barbearia pode ser o jeito que eu posso resolver o problema da minha clínica de estética. Então vocês precisam se expor a ambientes de gente que está tentando fazer. Por isso que a Aliança Divergente, cara, de verdade, eu prefiro estar com os meus aliados do que com alguns amigos que eu tenho do mercado. Cara, gente boa, mas é uma medição de peru. Porque o seu relógio, porque eu não sei o seu não sei o que. Que legal. Eu gosto de estar com os aliados, que é o cara que está tentando. Cara, a Sandy vendia brigadeiro, aí estruturou um negócio e tal. A primeira vez que ela veio no evento nosso, ela se emocionou porque foi a primeira vez que ela andou de Uber. Em poucos meses ela estava fazendo uma viagem com a família dela no carro que eles compraram. Cara, me arrepio, bicho. E aí você vem o quê? Evolução. Ela já tem uma grande fábrica de chocolates? Não, mas daqui uns anos talvez ela tenha uma grande fábrica de chocolates e quando ela estiver contando a história dela, vocês vão dizer, nossa, que incrível. Cara, comece a dar valor no progresso, inclusive no seu. Comece a dar valor no progresso. Empreender é a melhor forma de enriquecer. Para quem está embaixo, é a única. Não existe outra. Você falou a melhor forma de enriquecer, você falou desses 3 passos aqui. E outro dia, um conceito que você trouxe para a Aliança Divergente é se colocar na rota do acontecimento. Isso tem sentido, isso está conectado com esse empreender? O que é isso e o que as pessoas podem aprender com se colocar na rota do conhecimento? A pessoa é enfermeira. Entenda, você resolve um problema de uma determinada forma por um determinado valor. Ponto, é só isso. Nada mais do que isso. Você pode resolver outro problema ou de outra forma por outro valor. Perfeito? Ok? Engraçado. Sabe quanto ganha enfermeira? Tem enfermeira aqui? Se tiver, coloca aí quanto vocês ganham. Geralmente que eu vejo entre 3.500 e 7.000. Legal. Aí eu chamei algumas para trabalhar lá em casa de babá. Mais ou menos uma escala parecida. Para ganhar mais que isso. Não, mas é que é a minha profissão. Não é a sua profissão, é a forma como você resolve um problema por um determinado valor. Perfeito? Muitas vezes a gente precisa se expor a outros ambientes onde outras coisas estão acontecendo ou onde mais coisas estão acontecendo. Se você pegar uma pessoa que está em um ambiente onde ela já conhece todo mundo, onde todo mundo já conhece ela e ela já extraiu o máximo de resultado possível daquilo, ela tem que trocar de ambiente para enriquecer. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Existe uma forma barata de trocar sua mesa. Livro. Compre 5 biografias e leia uma atrás da outra. Você está lendo alguma agora? Estou lendo do Elon Musk agora. Mas já li Abílio, já li Silvio Santos, cara do Abílio é de arrepiar. Já li dos caras do Sonho Grande. Leiam essas.
Você vai ver, você vai se inspirar com a história dessas pessoas. Então, entenda uma coisa. Você precisa se expor a outros ambientes, a outras prioridades, a outras premissas. Para quê? Para você entender que às vezes o que você está fazendo é pouco. Às vezes você está se orgulhando do que está fazendo e você encontra uma galera que está fazendo, botando para arregaçar, você fala, pô, estou fazendo pouco. Quer emagrecer? Começa a andar com os caras fitness. Aí você vai tirar uma coxinha do bolso, você vai ficar com vergonha, daqui a pouco você vai pôr a coxinha de volta no bolso. Daqui a pouco você nem põe a coxinha no bolso, mas você já deixa ela em casa. Daqui a pouco nem tem coxinha na sua casa mais. Quer enriquecer? Ande com rico. Ah, mas eu não conheço nenhum deles. Cara, deixa eu olhar seu Instagram aí. Tá repleto de coisa de rico ou de coisa de pobre? Então, o empreendedor tem um ativo. A mente e a confiança. O estado emocional. Às vezes a gente está exposto a lugares que não são produtivos para aquilo que a gente está tentando fazer. Cara, empreender é viver, pô. E a criança, por exemplo, ela é naturalmente empreendedora. Você incentiva os seus filhos a empreenderem? Eu incentivo eles a resolver problema. Então, como é que eu vou ganhar dinheiro? Tipo assim, na minha família, porque eles têm medo de emprego. É? Eles sabem que o emprego não vai levar eles para onde eles vão. Porque o Juninho, toda vez que eu vejo ele tá... E tá numa parada. Tá querendo negociar alguma coisa. Ele é um bom vendedor e ele vai precisar desenvolver a fibra. Então, ele já sabe qual é o problema dele, eu sei também e por aí vai. Então, acho que a gente tem que estar em ambientes que não fiquem chocando o que a gente faz. Você é enfermeira, você é professor e tal. Legal. Isso é uma das coisas que você faz. Você pode fazer outras e outras e outras e outras. Então, cuidado para não se apegar muito a uma ideia. Não, mas é que o meu propósito é ajudar os cães. Tá, tem diversas formas de ajudar os cães. E se a solução que você inventar para o cachorro for melhor para idoso? Tá aí o Viagra, não foi feito para isso. Tá aí o Ozempic, não foi feito para isso. Imagina o dono do Ozempic, não, eu não quero que as pessoas usem o Ozempic para emagrecer, eu quero só que elas usem para melhorar da diabetes. Irmão, o empreendedor tá tentando resolver um problema e descobriu que tá resolvendo outro, é esse aqui que dá dinheiro, é esse aqui que eu vou bater, é esse aqui que eu vou para cima. E a permissão é necessária para quê? Para que você possa extrair o dinheiro, o reconhecimento, para que você seja livre, inclusive para deixar o que você está fazendo para fazer coisa maior. Tem muita gente que às vezes empreende com uma coisa que você vira e fala, se você ficar com 100% do faturamento, isso já não realiza seu sonho. Para que você está tentando esse negócio? Esse negócio às vezes foi um degrau, foi uma parte, foi uma etapa da sua vida. Deixa ir, deixa seguir. Coisa nova, coisa nova, coisa nova e coisa nova. Estamos chegando ao final desse encontro de impulso. Vocês gostaram desse encontro? Gostaram do convidado que eu consegui trazer para vocês aqui? A equipe vai colocar a gente precisa encerrar por causa do tempo. A equipe vai colocar a pesquisa aí, então respondam a pesquisa, digam o quanto vocês gostam desse modelo de encontros aqui. É importante que vocês respondam para a gente trazer mais encontros como esse. E nós estamos encerrando com esse convidado maravilhoso. Obrigado por compartilhar tanto da sua história com os nossos aliados. Eu tenho certeza que inspirou muita gente aqui hoje. Então, 3 passos para você que está aqui. Não se esqueça, escolha um problema que você pode resolver e está perto de você. Inclusive, eu quero deixar esse desafio para vocês. Você vai fazer o seguinte, você vai printar a tela, comigo e com o Elton aqui, e você vai fazer um post no seu Instagram com a maior ou melhor percepção que você teve desse encontro. E se você, preste atenção, e se você já teve uma percepção do que você poderia oferecer, nesse post você já vai colocar a ideia do que você está vendendo para as pessoas saberem o que você tem para oferecer, para elas se conectarem por aquilo que você está tentando. E vamos acelerar o processo deles? Bora! Quem já é aliado, vai na Universidade Divergente, faça o curso de Inteligência Artificial, comece a usar a Inteligência Artificial, você vai ler um livro chamado O DNA do Inovador, e você vai usar a inteligência artificial, pode ser o ChatGPT, o Copilot ou qualquer outro, para criar para você um Canva do modelo de negócio. Chega e fala, estou com uma ideia X, quero empreender com isso para ganhar tanto. Crie para mim um Canva
do modelo de negócio. Ou seja, me questione, traga as perguntas que eu preciso responder para ter o meu modelo de negócio pronto para eu validar. Vocês vão se assustar do quanto hoje em dia é muito mais fácil fazer o que a gente tentava fazer lá atrás. Maravilha. Fica Então, a dica aí. para você fazer isso, lembre-se, a equipe vai subir agora. O Gui tem a missão de subir essa aula no Marca-Passos e assista o finalzinho dessa aula para você fazer junto com o Elton te dizendo sobre o campo de negócios, tá bom? E nós estamos chegando ao final desse encontro e eu quero que você, como um empreendedor que se superou, 17 vezes quebrado, fez os negócios, fez até dar certo e empreende com permissão. Eu quero que você deixe um recado para a nossa tribo, para todos os que estão te assistindo, que estão pensando em empreender, que estão nesse começo de ano pensando, esse ano eu quero fazer dar certo, para que eles consigam avançar ainda mais. Show de bola. Para empreender é preciso ter paciência e consistência, tá? Pressa não combina com empreendedorismo. O que você precisa é fechar o ano com ativos melhores e maiores do que os que você tinha. Então sejam criativos. Para mim, o que é uma pessoa criativa? É uma pessoa que cria ativos. Contatos são ativos, ideias são ativos, experiências são ativos. Tenha coragem de encarar os seus desafios. Ninguém vence no empreendedorismo sem vender. Ninguém. Se você tem dificuldade com vendas, procure uma amiga, um amigo que tem uma loja e fala, posso trabalhar de vendedor para você no sábado? Posso trabalhar para você de vendedor aqui no telefone? Se exponha àquilo que vai te desenvolver. Não tem jeito. Vender é uma arte, empreender é uma arte. Junte essas duas que você vai descobrir o poder delas. Tá? Eu estou treinando meu filho, a gente vai vender livro na rua. A gente vai pegar um livro, vamos começar pelo meu, que vai ser mais fácil para ele, porque ele tem um argumento, esse livro é do meu pai, e depois vamos para outros livros. Vender na rua, vender na rua. E não é sobre o lucro do livro, é sobre o ativo da habilidade de convencer pessoas. Fechou? Elton, coloca no grupo que acabou de falar para pesquisa no ChatGPT. Tá, o Ramon fica com esse desafio de lembrar o livro, mandar o link do livro. A gente vai mandar. E a dica de usar o ChatGPT ou o Copilot para fazer o Canva do modelo de negócio. E para quem está na dúvida do que fazer na vida, dá para usar o Canva e o Copilot para... O Canva não, o ChatGPT e o Copilot para você achar o seu Ikigai. Lembra que eu falei do Ikigai? Aquilo que você ama fazer, aquilo que você é bom, aquilo que o mundo precisa e aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar. Junte essas 4 coisas que você vai ganhar o dinheiro suficiente para dar o próximo salto. Não pense no final da jornada, pense no próximo degrau. Vá o mais rápido possível, seja divergente. Você que está de fora, venha para a Aliança Divergente, porque esse é o melhor lugar para você aumentar a sua permissão, se não o único, e enriquecer empreendendo ou fazendo o que você quiser fazer. Tá bom? Maravilha. Elton Euler, senhoras e senhores, obrigado pela presença aqui no nosso encontro de impulso. E você que está aqui ao vivo, faça os seus stories, marque o perfil da tribo, o meu perfil e o perfil do Elton, e nós nos vemos no próximo encontro. Esse encontro fica gravado por 7 dias para você que está aqui na Aliança. Você pode assistir e reassistir. Eu tenho certeza que tem mais coisas para você pegar aqui. Vá para a vida, só estamos começando a semana, é janeiro ainda, e você está na Aliança Divergente. Que bom que você está aqui, e lembre-se, aqui você pode mais. Beijo no seu coração. Tchau.